Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ancorados na Fé. E hoje, conosco aqui um convidado muito especial, pastor Neto Santos, que vem contar a sua história de vida, a sua história de fé e trazer para a gente aqui o seu testemunho, aquilo que Deus fez na vida dele, aonde Deus levou ele, da onde Deus tirou ele e aonde Deus o trouxe. E o homem que ele se tornou depois de conhecer Jesus. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui, meu amigo de muitos anos, irmão na fé, e diariamente nós nos conversamos, e hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui em meu podcast. Tenho certeza que irá abençoar a sua vida, que Deus vai tocar o seu coração. Não se esqueça de nos seguir aqui no Facebook, deixar o seu like, seu comentário e também no canal no YouTube, isso é muito importante, para que a obra do Senhor ela vá em frente, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: quem ouvirá se não há quem pregue? E por isso nós estamos aqui, para falar do testemunho e juntamente com a palavra de Deus, porque é Deus que transforma as vidas. Neto Santos, muito bem-vindo. Boa noite, Flávio, a paz do Senhor. Eu agradeço o convite e quero dizer que a honra é minha também, né? Estamos aqui para realmente dizer aquilo que o Senhor, o nosso Deus, tem feito em nossas vidas. E eu fico feliz por essa noite e quem estiver junto conosco aí assistindo, tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Glória a Deus. Eu queria deixar um abraço aqui para os nossos amigos que estão sempre aí nos assistindo, né? Tem o Damião, pastor Damião ali da Ponte Seca, tá? Que mexe com a parte de manutenção de computadores. Pastor Damião, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Tonho. O Tonho. Quem conhece o Tonho, né? Tonho é um grande homem de Deus. Grande amigo também, né? Quero mandar um abraço também para minha sogra Márcia, para o meu sogro Vadico, para a esposa dele, a Josiane. Queria mandar também um abraço para minha esposa Camila, que está nos assistindo, bem de pertinho. Isso. Hoje. Queria um abraço para Débora, né? A esposa do nosso irmão Neto Santos, nosso pastor Neto Santos. Ela deve estar assistindo agora, viu? Tá assistindo a gente lá, né? Queria mandar um abraço para todos vocês que nos seguem, que nos apoiam, que compartilham os nossos podcasts, que têm assistido, têm ali deixado um pouquinho do seu tempo para nos assistir. Eu tenho certeza que Deus está abençoando a vida de cada um deles. E você que tem o desejo de contar a sua história, contar o seu testemunho e dizer o que Deus fez na sua vida, nós estamos aqui, prontos a te receber. Muitas vezes você tem a vergonha, né, de falar em frente às câmeras, mas o seu testemunho é muito importante para que Deus alcance outras vidas. E hoje nós teremos um testemunho aqui abençoado do nosso irmão Neto Santos. Gostaria de começar já fazendo as perguntas para que você possa conhecer o nosso irmão Neto Santos. Neto, conte para nós um pouco da sua história. Quem é o Neto Santos? Casado? Quantos anos? Pai de quantos filhos? Não, amém. Sim, vamos fazer um resumo, né? Eu sou da cidade de Caraguá, né? Sou nascido, como diz o pessoal, nós somos barriga verde. Caiçara mesmo, caiçara nato. E tenho isso como um orgulho para mim, Flávio, porque eu sempre disse que foi a melhor cidade que eu entendo que de se morar é a melhor cidade, se morar, se viver. E Caraguá, ela progrediu muito, né? Então, hoje melhor ainda, né? Então, eu sou da cidade, eu sou pai de 4 filhos, são todos casados praticamente, e casado, como eu disse, né? Então, e aí a questão da como, né, surgiu a minha fé, a gente já vai estar falando sobre isso aí com o decorrer das perguntas. Mas assim, em resumo, moro na cidade, né, como eu disse, pai de 4 filhos, sou também já vovô, né? Então, quero mandar um abraço aqui, aproveitar, mandar um abraço para meus netinhos, para minhas netinhas, noras, meus filhos, que eu vou mandar o link também
do canal para que eles possam estar contemplando e compartilhando também, né? Glória a Deus. É muito bom, né? Eu queria mandar um abraço também para Ângela Duarte, que também está nos assistindo, para Raquel, que participou aqui com a gente, também está assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam nos ajudar nas orações, compartilhando os nossos conteúdos e anunciando o reino também. Que isso é bom para que todos os cristãos saibam que nós temos essa incumbência de anunciar o reino de Deus, a levar as pessoas a boa notícia daquilo que o Senhor nos ensinou também e também nos entregou em nossas vidas. Mas vamos lá. Neto Santos, nascido em Caraguatatuba, natural de Caraguá, né? Sim, já nascido em Caraguá. Hoje a gente, como eu disse para você, somos avós, né? Eu e minha esposa, temos honra, né? E orgulho de ter o filho que nós temos, todos casados, os netos. Na verdade, já criamos nossos filhos, né? E hoje a gente pode dizer assim, com orgulho, né? Todos criados com princípios e valores. Graças a Deus. Isso é importante, né? Neto, conte para nós um pouquinho da sua infância, da sua formação e como você foi introduzido na fé cristã. A minha infância, o irmão Flávio, ela foi uma infância, diga-se de passagem, muito boa, tá? Acho que foram os melhores momentos da nossa vida, né? Porque hoje eu tenho 62 anos. Então, assim, em nosso tempo era diferente, né? A nossa infância. A gente poderia ser uma pessoa humilde, filho de família pobre, mas nós éramos felizes porque nós tínhamos uma educação bem diferenciada, né? Então a minha infância foi uma infância muito boa. Meus pais eram pessoas muito educadas. O meu pai, por exemplo, era um homem assim que ele trazia muito para nós a educação dos princípios, né, da família, embora ele na época católico, mas ele trazia isso com ele, né? Ensinava os filhos o respeito ao pai, o respeito à mãe, e isso eu também trouxe para os meus filhos. E depois que eu cresci, eu fui tomando o corpo de adolescente e fui começar a trabalhar, né? Bem novinho já, com 15 anos, eu comecei a trabalhar no supermercado de pacoteiro, né? Como sempre, né? Acho que isso existe até hoje, né? Os jovens, né? Mas antes, com 13, 14 anos, eu fui engraxar sapato, né? Minha primeira caixinha de sapato, quem fez foi meu pai. Porque eu dizia a ele, pai, eu queria trabalhar. Ele falava, filho, mas você é novinho ainda, 13, 14 anos, né? Pai, mas eu quero. Aí ele era carpinteiro, né? E para ele foi fácil fazer uma caixinha de engraxate, não teria dificuldade nenhuma. Ele fez, eu fiquei encantado com aquela caixinha de engraxate, coloquei nas costas, comprei todos os... Ele ainda na época me incentivou, falou, então o pai vai comprar para você os materialzinhos. Aí foi lá, comprou a escova, comprou a pasta, né, preta, a incolor que existia. E eu fiquei muito feliz vamos dizer assim, pelo meu primeiro empreendimento, vamos dizer, né? Um menino, uma criança, né? 13, 14 anos. E a gente foi para a Praça de Caraguá. E ali nós ficávamos até, no máximo, 9 horas. Ele ia me buscar depois. Eu chegava ali 7 horas, 9, 10 horas, ele ia me buscar. Mas preocupado, né? E sempre andando em volta da praça, porque é ali na praça que eu ficava fazendo, né, o trabalho, engraxava. E depois peguei a idade de 15, 16 anos, fui trabalhar no supermercado, como eu disse. Né, meu primeiro emprego, e aí eu fiquei alguns anos, aprendi a profissão de açougueiro ali no supermercado, fui progredindo. E com 20 anos aí eu me casei, né? Aí começou um novo ciclo, né? Já era um jovem adulto, né? Tive a minha primeira filha, que é a Ana Paula, quero até mandar um abraço para ela, né? Acredito que ela vai assistir, a gente vai mandar o link também. E assim comecei a minha vida adulta, né? Já com responsabilidade novo, né? Mas eu tinha recebido já do meu pai também, dos meus pais, né? Uma educação diferenciada. Naquela época você tinha que levar tudo a sério, né? Não era brincadeira como hoje. Mas assim, agora a introdução da minha fé demorou-se um tempo depois, né? Eu me converti, na verdade, foi em 95, mas eu me batizei em 85.
quer dizer, 10 anos antes, né? E como que eu fui para a igreja, vamos dizer assim, que eu digo igreja evangélica. Até então eu sempre dizia que eu era católico, mas eu não exercia a função, vamos dizer assim, ou seja, não era praticante, entendeu? Então eu era católico de nome, meus pais eram católicos. Então os filhos crescem muitas das vezes assim, dessa forma, né? E na minha época era assim, a gente era católico porque meus pais eram católicos, então os filhos cresciam com essa educação religiosa. Só que o que me indagava, as perguntas que eu tinha, embora não era muito praticante também, né, ia só de vez em quando com meus pais na igreja católica, mas o que eu fazia muitas perguntas dentro de mim mesmo, dizendo, eu queria conhecer Deus, eu não conhecia Deus. Eu queria conhecer de fato, sentir Ele. E aí, passou-se um tempo, a gente ali, né, construindo a nossa família, já era agora casado, tinha minha primeira filha, aí depois veio o segundo filho, que é o Bruno Henrique, e o tempo foi passando, a gente envolvido com o trabalho, com a família, aí realmente eu já não ia mais na igreja católica. Mas na época da adolescente eu ia por causa dos meus pais, né? Depois a gente começa a tomar seu rumo, né? Sua vida própria, as suas decisões. Foi quando eu fui evangelizado por uma irmã, né? E eu realmente precisava muito de ter essa resposta de Deus sobre a minha vida. Passava por momentos muito difíceis, não financeiramente, mas psicologicamente, né? Infelizmente eu tinha na época contraído uma ansiedade, pânico, entendeu? Não sei como que veio isso, como que gerou isso, porque eu tinha assim, eu acreditava que eu era um cara tranquilo, um jovem tranquilo, pai de 2 filhos, mas trabalhador, sempre trabalhador. Mas de repente aconteceu, foi gerando aquele tipo de sentimentos ruins na minha mente, ansiedade, pânico, algo assim estranho que acontecia. Eu não conseguia entender isso. Lá atrás eu queria conhecer Deus, ali então parece que Deus falou assim, agora você vai me conhecer. Eu tinha resistido muitos convites para ir para a igreja, né? Isso é normal com qualquer um, né? Quando alguém lhe convida, vamos para a igreja, eu quero te apresentar Jesus. A gente resistia muito, né? Não porque eu era bagunceiro, porque eu tinha maus hábitos, não é porque isso era de mim mesmo, né? Como se diz, né? Como pessoa na sociedade, vista pela sociedade e vista pela família, nós éramos uma pessoa trabalhadora, honesto, com boa prática, né, de conduta, um bom caráter. Mas o que faltava em mim era um encontro com Jesus, que eu não tinha. Os seus pais, eles chegaram a se converter ao evangelho ou não? Não, meus pais não. Meu pai, na época, ele começou em uma igreja, né, na época, mas não se converteu. Não chegou a conhecer a igreja, mas não se converteu. Conheceu um pouco da palavra e tal, mas era um homem que ele tinha essa crença em Deus. Por isso, no passado, na sua crença, no catolicismo que ele trazia isso pra gente, né? Que existia Deus. Tinha fé em Deus, né? Que tinha um Deus que tudo podia e que ele era o Supremo. Nós absorvemos essa educação religiosa. Só que nós não tínhamos essa intimidade, não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? E na sua fé cristã, assim, eu ia te perguntar, né, quem foi o responsável por essa caminhada aqui, te levar a caminhar com Cristo, te levar a ensinar a conhecer os caminhos de Deus, quem foi que te levou? Já que seus pais não eram pessoas convertidas ao evangelho, tá? Eram pessoas cristãs católicas, né? Mas quem te levou, quem teve esse papel fundamental de te apresentar, te levar para a igreja, te apresentar a Cristo, já que você queria conhecer a Deus, né? Era um católico não praticante, né? Não praticante. E queria conhecer, e queria sentir, queria ter experiência com Deus.
O Flávio, como eu disse, isso é muito importante para quem está ouvindo nesse momento. O ser humano, ele pode ter de tudo, mas ele sempre vai sentir um vazio. Ou chegará um momento que ele vai sentir essa necessidade de conhecer Deus de fato. Principalmente aqueles que creem em Deus, né? Que tem essa educação religiosa que veio lá, né, dos seus antepassados e se ouvia falar de Deus, né? Mas é interessante que a minha necessidade, ela culminou com algum progresso negativo na minha vida. Além da ansiedade, né, do transtorno da ansiedade, do pânico, né? E aí eu tive que me consultar um médico, psicólogo, até na época, um jovem, muito jovem, eu tinha uns 26 anos, e comecei a ser medicado para tomar remédios calmantes e tal. Mas só que dentro do meu coração, eu não estava aceitando isso, entendeu? Eu não conseguia aceitar essa situação, porque esse transtorno ele apareceu do nada, assim. E eu tinha, assim, em minha mente que eu era uma pessoa muito tranquila, tinha um domínio próprio, bem tranquilo mesmo. Mas aí culminou algo, assim, ruim para mim em relação à vida sentimental, né, no passado. E aí foi quando eu conheci a pastora Magda, né, que hoje não mora em Caraguatatuba, ela mora em acho que Angra dos Reis. É a pastora, ela que me convidou realmente para conhecer Jesus, né? Foi através dela, do seu esposo, vários convites ela fazia para mim, para estar fazendo uma visita na igreja, onde ela congregava, que era a igreja quadrangular da época. E então ali, como eu disse, em 85 eu me batizei na igreja quadrangular, só que é o seguinte, eu fiquei 3 meses. Só que 10 anos depois, através dessa pastora, da pastora Magda, né, é que eu fui para a igreja a convite dela, porque eu precisava de uma resposta, né, de uma cura, de uma libertação, né, e ali então eu aceitei um dia um convite dela e fui para a igreja quadrangular. E a minha próxima pergunta é relacionada a isso. Pode falar. Gostaria que você compartilhasse nessa sua conversão, nessa sua busca para Deus, algo que Deus fez que te impactou. Algo que Deus fez na sua vida foi sentir a presença dele, ou uma experiência sobrenatural que você teve com Deus e que te impactou, que até hoje você fala assim, ali foi o ponto de mudança na minha vida. Olha, o irmão Flávio, é uma experiência assim que ninguém esquece, principalmente eu falo de pessoas realmente convertidas. Foi o batismo no Espírito Santo. É algo tremendo, é sobrenatural, isso impactou a minha vida. Eu até então, quando eu fui para a igreja, né, como eu disse, né, a convite da pastora Magda, ali a gente ficou por um período assistindo os cultos, né, acho que 1 ano mais ou menos. Mas houve um evento em Caraguatatuba, nessa época, e veio um pastor de fora, japonês, nem me lembro o nome dele agora, sabe? E esse evento que esteve aqui no ginásio de esporte, em Caraguá, um evento assim, realmente de avivamento. E eu falei, eu quero ir. E fui. Quando eu cheguei lá, houve realmente um avivamento, algo extraordinário. Naquela noite, né, foi uma pregação maravilhosa, que entrava no coração aquela pregação e ela começava, como se diz, entre medula a palavra, ela começava a abrir meu entendimento, o quanto eu precisava de Deus. Aquela noite foi uma noite de experiência muito linda. Eu saí dali flutuando, vamos dizer assim. E isso que marcou na minha vida até hoje. Nós tivemos muita experiência com o Senhor, muita experiência, mas essa primeira ela marcou também, né? Glória a Deus, glória a Deus. Queria mandar um abraço aqui também para
Rita, que participou aqui com a gente, a esposa do Amém. André. Um abraço para Rita, para o André. Um abraço para a irmã Eliene, lá da nossa igreja, da nossa Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Está também nos assistindo, está na Bahia, visitando a irmã que está necessitando de oração, está necessitando de um milagre de Deus, e nós temos orado por ela. Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Abraço a todos vocês, estou muito feliz por vocês estar aqui assistindo mais um podcast. E tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. Mas muito Amém. bom. A experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a gente tem frisado aqui que quando a gente tem um encontro realmente com Deus, tudo muda, né? Tudo muda. A gente sabe que é Deus quem está nos tocando, que é Deus que está nos alcançando. E a partir dali a gente começa a ter um pensamento diferente. Mas antes da gente dar uma continuidade aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu projeto da rádio. Sim, vamos falar um pouco da rádio. Fala pro pessoal aí, pessoal que está nos assistindo, que gosta de ouvir uma rádio enquanto lava a casa, enquanto lava a louça, enquanto limpa, enquanto faz as atividades do dia a dia, enquanto está trabalhando, até no trabalho, né? Sim. Deixar lá a rádio tocando e participando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, que não tem coisa melhor do que isso, né? Fala um pouquinho pro pessoal. A rádio é o seguinte, o irmão Flávio, a rádio ela também foi uma outra experiência que eu tive na parte espiritual com Deus, né? Depois do batismo, a gente se firmou na presença mais e mais, e nós queríamos todos os dias, né? Algo diferente da parte de Deus, sempre uma experiência diferente. E eu me lembro que aquela conversão é o que nós falamos hoje, né? Que é o novo convertido, ele tá cheio de gás, né? Tá cheio do Espírito Santo. E então eu era um homem que eu buscava muito em Deus nos montes, né? Essa é uma experiência que eu tinha também. E ali Deus falava tremendamente comigo, porque nós tínhamos assim uma sede, né? De buscar mais e mais. Não que eu não tenho, estou falando que na experiência de novo convertido, eu tinha uma sede de buscar muito a Deus, então frequentemente eu era uma pessoa que eu ia para o monte, né? Nós fazíamos campanha, e uma das experiências que eu tive com Deus, em se tratando da rádio, foi exatamente uma profecia, né? Onde tudo começou. Eu me lembro que certa vez eu estava no monte orando, de joelho, de cabeça agachado, né? Com a cabeça baixa. E como lá no monte onde nós íamos, várias igrejas também frequentavam, né? Várias igrejas. Ali era uma igreja só, mas algumas igrejas de placas de denominação diferente também frequentavam esse mesmo lugar. Então os irmãos se uniam e era uma festa espiritual, né? Era uma igreja A, B, C, várias igrejas. E eu era da quadrangular nessa época. E então, nessa noite, por exemplo, uma noite específica que eu estava lá orando, em uma campanha, não sei se alguns irmãos que estão nos ouvindo, não sei, vendo, né? Nós cremos na profecia, no profeta, né? Nós cremos que Deus usa profetas ainda, né? Os profetas sérios, né? Ou uma profetisa séria, Deus sempre usará o homem ou mulher para te dar um recado ou para entregar algo da parte dele. Deus usa sim, ele tem como usar, porque nós somos instrumento dele. Eu creio que somos instrumento quando Deus quer nos acalentar o coração ou nos entregar uma promessa. Ele pode sim, de qualquer maneira, ele pode usar um servo dele, uma serva. E nessa noite, especificamente, nesse lugar que eu estava falando para você no monte, em minha direção veio um jovem, né? E colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu estava de joelho, orando, buscando ao Senhor. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça. E ali ele começou a falar essas palavras, dizendo: servo meu, hoje eu faço de você um grande evangelista. Tu falarás da minha palavra aos 4 cantos dessa cidade. Eu me lembro como se fosse assim. É uma experiência nova, né? E aí, ele sai, entrega a profecia, e eu nem sei, se o irmão perguntar quem é a pessoa, eu não vou dizer para você que eu não sei quem é. Eu sei que chegou um jovem, é o que eu pude
como se diz, entender quem era que estava do meu lado. Ele entregou a profecia e saiu. Eu me levantei depois da oração, fui para casa, não dei muita importância para essa profecia. Ele entregou, mas eu não dei muita importância, porque era um novo convertido, então você não tinha esse entendimento. O novo convertido, ele pode estar cheio. É normal que a gente se enche do Espírito Santo. Mas o entendimento você vai ter depois. Deus vai te dando discernimento depois das coisas reveladas, daquilo que ele tem para te revelar. E cada tempo mais que eu buscava, mais Deus me enchia de entendimento. Passou-se 2 anos, mais ou menos. Eu fui convidado pelo irmão Gilberto, né? Ele estava com uma rádio aqui local em Caraguá, chamado Rádio Gospel Life. E eu fui convidado por ele para fazer um programa de rádio. Aí eu falei para ele, mas irmão Gilberto, eu não tenho vocação para essas coisas. Eu sou até meio caipira, falei para ele, brinquei com ele, né? Ele falou, é exatamente porque eu preciso de você. A rádio era uma rádio gospel, né? Nós precisamos fazer algo diferente. Eu gostaria, porque eu tinha amizade com ele, ele falou assim, eu gostaria que você me ajudasse. Eu disse para ele, então, o que eu tenho que fazer? Ele me levou até o estúdio da rádio e ali ele me apresentou, né, os equipamentos, é assim, gostaria que você fizesse esse trabalho, ver se você aceita, se você realmente vai se adaptar, nós vamos fazer um teste. Esse convite dele, né, eu achei tão interessante, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, era rádio. Porque eu achava que rádio só quem fazia, quem tinha voz grave, locutor, sabe? Aquela voz de FM, que locutores de FM. Eu dizia para ele, poxa, mas eu tenho uma vozinha de taquara rachada, irmão. Ah, deixa disso. Ele falou, mas é esse jeitinho seu que eu quero. Vamos fazer um trabalho comigo. Eu comecei, então, a ir na rádio fazer uns testes, mas não ia para o ar. Não ia para o ar. E ele me ensinava ali como que eu falava, como que eu manipulava ali o computador, né? Que era para fazer a sonoplastia. Ó, aqui você põe a música, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. E ali fui aprendendo. E aí chegou um dia, ele colocou no ar. Imagina como é que eu fiquei. Tremendo, rapaz. Tremia, igual uma vara verde. Mas ali ele já tinha me ajudado a programar, a fazer o programa de uma maneira diferenciada um pouco. Por quê? Porque nós quebramos um protocolo na época, porque a programação que ele tinha já durante o dia, para algumas igrejas que faziam trabalho nessa rádio, por ela ser uma rádio gospel, algumas igrejas contratavam horários e faziam um trabalho de leitura da palavra, pregação. A outras também, né? Só que o meu era diferente, ele queria fazer um programa sertanejo caipira. Não que eu não deixasse de pregar a palavra, mas tinha que ser um sertanejo caipira. Tocando aquelas modas antigas, mas de gospel, né? De viola, tal, aquela coisa diferenciada. E eu me lembro, então, falei, vamos fazer diferente, vamos fazer algo diferente, mas que eu não deixe de falar da palavra. E ali eu comecei. Quando ele me colocou no ar, eu tremia na base, mas eu comecei a fazer. 1 hora de programa, depois estendemos para 1h30. Aí eu entrava no ar... Como 1 hora já era difícil, né? Daí ele me jogou 1h30. Ele falou, tá bom, o pessoal tá ouvindo, que bacana. E aí, nós quebramos um protocolo, como eu disse para você, porque na época, em 1997, nessa época, Caraguá, vamos dizer assim, nós tínhamos algumas igrejas, ou várias igrejas, que eram mais das igrejas meio assembleanas, tal, sabe, daquelas tradicionais. Sim, sim. E quando você fazia algo diferente, que tirasse um pouco do foco da leitura, vamos dizer assim, daquela pregação, e eu fazia um trabalho de entretenimento, vamos dizer assim, porque eu usava o personagem caipira, já que eu também era da roça, né? Eu também, praticamente, eu nasci aqui, mas boa parte da minha infância eu passei na roça com meus pais. E o Tonho, ele entrou com você quanto tempo depois? O Antônio entrou depois. O Tonhão tá aí, ó, nos assistindo aí, ó. Benção pura.
O Antônio vai entrar depois na nossa prosa aí. O que acontece? Eu comecei a fazer esse trabalho, né? E ali, aí eu comecei a gostar da ideia. Então, como é que o caipira entrava na introdução da rádio? Dando aquele a paz do Senhor a todos os irmãos, porque a Como rádio é que ele gosta. fazia? Faz aí um pedacinho. Ô, pessoal, um abraço pra vocês. Estamos chegando com mais um dedinho de prosa, ó, caipira. Aí, ó. E assim, a gente ia tocando o barco, né? E aí nós tomamos um café aqui, um farinha aqui. O pessoal não via porque era rádio. Não, mas eu ouvi o caipira. Nós tomamos um cafezinho com farinha aqui, bom demais da conta. A senhora que tá aí no fogão de lenha, olha, tá cheirando café aqui, meu Deus, ó. Então começava essa brincadeira. E aí tocava as modas, o moda gospel, né? E aí o tempo foi passando e a gente quebrou um protocolo, porque tinha pessoas na época que ouviam nossa programação caipira, principalmente alguns crentes tradicionais, que eles não entendiam o propósito de Deus na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi muitas críticas também, no início. Inclusive o pastor Odair também chegou a fazer o programa Café com Deus comigo, né, pastor Odair? Por que eu recebi algumas críticas? Porque nós entrávamos com essa brincadeira do caipira, falando, né, de maneira bem simples, né? E aí, mas começou a tomar audiência fora de série, por conta da brincadeira, por conta da maneira que a gente se expressava, né? E ali chegou um tempo, o irmão Gilberto, que era o diretor da rádio, conversou comigo dizendo assim: eu não estou feliz de ver você sozinho. Tá muito bom, tô gostando da sua programação, você tá, olha, nota 10, só que eu vou ter que arrumar um companheiro. E quem que ele me arrumou? O Antônio, que na época eu não conhecia, né? O famoso Bocão, né? Ele tem o apelido de Bocão. E ali ele vai e me traz o Antônio, que é o irmão Antônio, né? E é o irmão Antônio, que era da igreja aqui do Estrela d'Alva, não me lembro agora o nome. Não me lembro o nome agora da igreja. Porque o irmão Gilberto era dessa igreja, né? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, isso mesmo. E aí o Antônio, de repente, me aparece lá na rádio, né? Isso antes da programação. E aí o irmão Gilberto me apresenta o Antônio. Olha, isso aqui vai ser seu novo companheiro. Arrumou um companheiro bom. Eita. Falei, que bênção. Aí, eu sempre fui uma pessoa de compartilhar, nunca fui uma pessoa, sabe? Eu falei, o que você fizer tá feito, irmão Gilberto. Que bom. Aí o irmão foi me apresentado, e aí nós sentamos, né, para ver o que ia fazer na próxima programação, porque até então eu era sozinho e agora tinha um companheiro. Pra gente prosear, bater papo. E qual era a ideia que o irmão Gilberto tinha, né, com o Antônio junto comigo? É que o Antônio, é dele isso, ele é bem humorista, ele tem esse humor dele simples. E ele é bem espontâneo, né? E ele é original, espontâneo. Ele cria a história assim, na hora. Do nada, do nada. E aí eu falei, Antônio, como é que nós vamos fazer? E o irmão falou assim pra mim, o que você puxa eu. O que você falar eu vou dar continuidade. Eu falei, então tá bom. E aí foi no dia seguinte, foi exatamente a programação do dia seguinte, ele já estava no estúdio e meio ressabiado ele também, né? Tudo é começo, ele também ficou um pouco nervoso, é normal isso, né? E ali então eu iniciei, como eu já estava habituada, agora já estava meio que habituado a falar no microfone e tal, perdi a vergonha, como se diz, né? E aí eu chamei ele e falei assim, pessoal, hoje tem um companheiro aqui, o Tonho, olha, o Tonho veio bater um papo com o caipira Neto, e aí o Tonho já abriu o microfone dele, aquele jeitão, bom dia, irmão, bom dia, aquele jeitão dele, Pai do Senhor. Fala alto, né? Como é que você tá? Tô sentado, eu tô vendo que você tá sentado. Aí aquelas brincadeiras, você larga a mão, homem, aí começa aquela prosa, e aí vai os dois conversando, e põe música, volta, põe louvor. E a hora passa que você nem vê, né? Não vê. Quando dá ali 1 hora, você já nem vê mais nada. Você já passou 1 hora, tocou louvor, aí o telefone tocava, os irmãos compartilhando a rádio, e também participando. Então foi assim, uma grande experiência, e foi uma honra ter trabalhado com o irmão Antônio muito tempo, porque ele era
Agora, depois de 1 ano, mais ou menos, eu e ele junto, ou 2 anos, a audiência, vamos dizer assim, para a glória de Deus, ela estourou, explodiu. Explodiu a Eu nossa lembro. audiência. No começo tínhamos crítica, né? Porque alguns criticavam o trabalho. Ah, que isso? 2 caipiras falando aí, porque não sei o quê. Alguns falavam por detrás do bastidor. Vinham essas informações pra gente, que tinha ouvintes na época, que aqueles crentes, vamos dizer, tradicional mesmo, né? Que não sabiam o propósito de Deus na nossa vida. E agora vai chegar um ponto fundamental que eu vou te falar aqui acerca da profecia. Depois de 2, 3 anos, o Espírito Santo me falou ao meu coração: filho, lembra daquele dia que eu falei na boca do meu servo, que você ia falar da minha palavra para os 4 cantos dessa cidade? E ela se cumpriu. E ela se cumpriu. Eu lembro na época a rádio era muito ouvida. Muito ouvida. Tinha muita gente. Muita vida. Era só se falava nessa rádio, na cidade. Ela era ouvida, ela tinha vários pastores, irmãos, irmãs, Sim. né, de igrejas diferentes da outra, que trazia muitas mensagens lindas. Muitas almas foram alcançadas por essa rádio. Muitas almas foram alcançadas. Inclusive tem hoje a missionária. Quero até que você dê essa honra, convidá-la a vir aqui, a missionária Raimunda. A Ruth também. Ruth, a missionária Ruth, eu encontrei com ela esses dias na rua e ela falou: Benção, continua fazendo lá que eu assisto os vídeos. E ela é mesmo, ela é fiel, ela é fiel. E quero até mandar um abraço para a irmã Ruth, pro irmão Gilberto, que eu devo muito a eles nessa experiência de rádio, irmão Gilberto, porque me deu essa oportunidade. Então se concretizou na minha vida, né, através do irmão Gilberto e através do rádio, aquilo que Deus havia profetizado da boca de um servo dele. E ele não me conhecia, e eu também nem sei quem é. Se você me perguntar qual foi o irmão, que igreja, não sei quem é. Eu estava de cabeça baixa, prostrado, orando. E às vezes é umas coisas que a gente não entende, né? No momento a gente acha que é só balela, e a gente não acredita muito, e com o passar do tempo a gente vê que ela vai se cumprindo, vai se encaminhando para que se cumpra, e aí a gente começa a entender, né? Eu ouvindo a sua história, eu lembrei da história do pastor Antônio Júnior, que tem um canal no YouTube também. Ele fala da mesma coisa, ele falava que ele gravava, ia pra frente da câmera, gravava o vídeo e apagava. Gravava e apagava. Ele sempre achava que não estava bom. E ele ficou nessa luta aí. E depois disso ele falou: não vou fazer mais nada, vou seguir minha vida. E passou-se um tempo, ele recebeu uma profecia também da mesma forma, que ele ia falar pros 4 cantos do mundo. Pois é. Da terra. E aí ele voltou a gravar vídeo. Só que nos vídeos que ele gravava, ele não aparecia mais nos vídeos. Ele narrava uma história bíblica e ele colocava imagens. E hoje ele é se eu não me engano, é o 2º maior canal cristão do mundo. Tem quase 14 milhões de pessoas inscritas no canal dele. E isso é muito bom, porque nos edifica. Porque para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o irmão ou a irmã, que talvez esteja dizendo assim: Deus, o Senhor me escolheu para quê? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Eu sempre vou dizer que Deus, quando chama alguém, ele tem um propósito específico. Talvez eu não fui chamado para louvar, porque eu não tenho uma voz boa. Talvez eu não fui chamado para pregar, talvez. Mas só que Deus sempre vai te usar de alguma maneira. Eu mesmo menosprezava a maneira que eu falava. Ou seja, eu não dava valor para aquilo que eu achava que não faria diferença. Mas Deus fez eu descobrir um talento. Além de ser um talento, e é algo meu mesmo, o caipira. Né? A maneira de eu falar, de traduzir aquilo que realmente o caipira é. O caipira nascido na roça, né? No interior, rural, ele é simples. Né? Ele é um cidadão simples. Ele tem os seus palavreados simples, de uma maneira bem assim, meio que, vamos dizer assim, grosseira, mas não é grosseira no estúpido. É o jeito. Então, é isso que Deus falou assim: eu vou te colocar aí, você vai falar da minha palavra para você alcançar o simples também. Porque havia alguns pregadores que tinham, assim, doutorado, né, da palavra, tinham um conhecimento, né, e tinha um português tremendo, né, para pregar muitas das vezes. Nós éramos simples. O Antônio, por exemplo, qual era a nossa meta?
é 1h30 de programação de rádio. 1 hora era entretenimento, a gente cantava uns causos, né? Ele inventava os seus causos lá, da roça, eu também. Às vezes causos realmente originais, causos esses que aconteceu. Mas alguns causos a gente, vamos dizer, não criava na hora, entendeu? Porque a mente, ela tem essa capacidade de se criar algo assim... na hora ali, espontaneamente. Espontaneamente, né? E o Antônio, ele tem esse dom. O Antônio tem esse dom. O Antônio, se ele estiver nos vendo hoje, eu quero mandar um abraço para ele e falar para ele que nós temos muita saudade de voltar a fazer o programa do Caipira. Agora, acerca da nossa rádio. Você me perguntou desse projeto. Esse projeto voltou porque Deus colocou no meu coração de estarmos fazendo novamente aquilo que um dia nós fizemos. Que o intuito era ganhar alma, não importa da maneira que você expressava a palavra, né? Nós separávamos 1 hora para o entretenimento, como o programa era 1h30, meia hora praticamente, 20 minutos, era o tempo suficiente para pregar a palavra. Era interessante que muitas pessoas gostavam do nosso programa pelo fato dos dois caipiras trazer aquele dedinho de prosa, calzinho, e trazer alegria para as pessoas também. E ali um completava o outro, né? Um completava o outro. Nós trazíamos alegria porque havia alguns causos que o Antônio contava, eu contava, e eu ria do causo dele. Por eu rir, achar engraçado, porque era tão espontâneo, e ele não me falava o que ele ia falar, o que ele ia contar. E com isso, eu influenciava as pessoas que estavam ouvindo o programa de rádio a rir também comigo. Porque eu rachava o bico e dava risada só em olhar para a cara dele. Ele era engraçado dos pés, da cabeça, até na maneira de falar. Então, o Antônio, ele tem esse dom. E meia hora antes de terminar a programação, um dia sim, um dia não, alguém trazia uma mensagem, uma palavra. E tem uma experiência aqui que eu quero falar para você, por isso que eu gostaria que você convidasse a pastora Raimonda a estar com você aqui no podcast, Ancorados na Fé. Ela disse, por boca dela, que ela ouviu a programação do Caipira, e foi através desse programa que ela conheceu Jesus. Glória a Deus. A gente vai ter essa oportunidade. Muitos ainda vão vir aqui e contar o seu testemunho, contar a sua história de vida, né? A história na vida cristã. Muitos têm uma história mais linda que a outra. Sim, sim. Todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo tem a sua história. A gente vai ouvindo as histórias e a gente vai vendo que Deus, ele trabalha de várias formas. Sim, sim. Em cada vida ele trabalha de uma forma, em cada vida ele faz algo diferente. Sim, sim. E hoje o projeto da sua rádio... O projeto ele está iniciando, né? Nós estamos com uma plataforma da Rádio Gospel Semear. Já acho que uns 2, vai para o 2º mês, não tem 2 meses ainda que nós adquirimos uma plataforma. Hoje nós temos a Rádio Gospel Semear. 24 horas com alguns louvores, né? Nós estamos ali separando, né, as programações. Ou seja, de manhã eu tenho a programação sertanejo gospel, já preparando para o Caipira chegar. A ideia é voltar com o programa Caipira. O Caipira agora é o Dito Santos, que é o meu nome mesmo, né? Meu nome é Benedito Alves dos Santos, quer dizer, não tem nada longe disso, né? E, na época era conhecido como Neto, né? Mas a gente achou melhor colocar o Dito Santos, porque é o meu nome mesmo, só que de uma maneira mais resumida. Levando pro Caipira. Levando pro Caipira mesmo, né? Com esse, vamos dizer assim, não digo que seja um apelido, não é um apelido, é nome mesmo. E em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos com nossos estúdios, fazendo o programa ao vivo, e relembrando o nosso passado, né? Do programa Caipira, tocando muitos louvores gospel, sertanejo. E eu quero fazer aqui uma entre aspas, porque você fez uma pergunta e o Espírito Santo está me incomodando aqui. Por quê? Você falou assim, como se deu a sua ida até o Senhor Jesus, né? Com a sua conversão. E eu tinha dito algumas coisas em relação a
problemas de enfermidade, psicológico, ansiedade, pânico. Eu fui liberto de tudo isso, depois que eu conheci Jesus de fato. Glória a Deus. Depois que eu fui batizado do Espírito Santo, eu fui liberto, de fato. Deixei o remédio, entendeu? Não tive mais problema de ansiedade. Se esvaziou dos remédios e se encheu do Espírito Santo. Se encheu do Espírito Santo. Então, eu quero aqui passar para alguém que está nos assistindo, né? Você quer o melhor remédio para a cura, seja da alma, seja do físico, é Jesus. Porque ele é o médico dos médicos. Ele disse que eu vim trazer paz, vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida em abundância, na minha maneira de discernir a palavra, mesmo que você tenha luta, dificuldade, mas ele tem promessa na sua vida. Vida em abundância é vida de prosperidade. É resultado na sua fé, a qual você exerce na palavra. Porque uma fé não exercida, ela não tem resultado. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas na rua, você crê em Deus? Todo mundo crê em Deus. Uma boa parte vai dizer, não, eu creio. Ele tem, por crença, um Deus que fez os céus e a terra. Mas, e a intimidade? Né? E a busca em conhecer de fato Deus. Isso que é muito importante em nossas vidas. Então, eu fui curado da ansiedade, do pânico, entendeu? Muitas coisas na minha vida pessoal, profissional, Deus foi cuidando, tratando. Teve momentos de perda, teve momentos de dificuldade, teve momentos de perseguição, aflição. O crente nesse mundo, ele vai sempre ter esse tipo de, vamos dizer assim, adversidade na vida, né? Há momentos altos, baixos. Mas o mais importante é que quem tem Cristo, de fato, como diz Paulo, eu tudo posso naquele que fortalece. Glória Essa palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece, é estar na pobreza ou na riqueza. Ter bonança ou falta de alguma coisa. É você saber passar por isso. Saber e entender e crer e conhecer o Deus que você serve. Que ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Na verdade, quando nós cremos, temos essa fé sobrenatural, é uma fé que não é natural. Porque se fosse natural, você apalpava. O Paulo fala sobre isso, né? O que é natural eu apalpo. O que eu posso ver não é fé. Hebreus 11 nos faz lembrar disso. A fé ela é a firme convicção daquilo que eu não vejo. Mas que eu espero, né? Mas a certeza daquilo que eu espero. Então eu esperava muito em Deus em todo o sentido. Não que eu fazia de Deus ou o Senhor Jesus meu servo, meu advogado. Ele já é isso. Ele é o príncipe da paz, é advogado. Ele é o nosso redentor, salvador. Ele é o conselheiro. Ele já é isso. Eu não estou atribuindo ele porque eu faço merecer. Isso é dele já. Já é dele. Mesmo que eu sempre falo para as pessoas, olha, até um dia eu conversei com um amigo meu no meu trabalho e ele tirava alguns sarrinhos, sabe, assim, tipo assim, de Deus e tal, e que será que existe, não existe? Eu falei para ele assim, com muita educação, dizer para ele, olha, se você acredita ou não, ele sempre existirá. Ele não precisa de você para crer, para ele existir. Falei desse jeito para ele, com muita educação. Você crendo ou não, Deus é Deus. Se você crê, ele é Deus. Se você não crê, ele é Deus do mesmo jeito. Né? Irmão Neto, a Raquel tá mandando uma mensagem aqui e falou assim, pede para ele me convidar quando ele começar a rádio lá, fazer as programações, que ela vai participar lá com você. Sim, lá na rádio. Sim, claro, com muita honra. Em nome de Jesus, irmã Raquel. E assim, pra gente já caminhar um pouco mais aqui nas perguntas, eu gostaria de perguntar para você. No nosso dia a dia a gente tem que tomar decisões, né? E muitas vezes uma decisão errada pode nos desencadear várias coisas ruins na nossa vida, né? Como você usa da sua fé para tomar as suas decisões? Olha, como que eu uso da minha fé para tomar decisões? Isso. Eu quero falar antes de um... Como a sua fé influencia nas suas decisões? Sim.
Olha, mas antes eu quero só deixar uma observação. Pior que uma decisão mal tomada é uma decisão não tomada. Porque muitas das vezes você toma uma decisão pensando que Deus está permitindo isso, ou que Ele está aprovando. Mas diante da minha fé, biblicamente falando, eu quero até citar para você aqui em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano no versículo, acho que 7, o 8, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo e todas as coisas. Diante dessa palavra, que o homem natural não conhece as coisas de Deus, os profundos de Deus, é exatamente o que a Bíblia está nos ensinando. Decisões, eu preciso saber se ela realmente vai edificar-me, vai ser bom para mim, para minha casa, qualquer que seja a decisão, ou para o meu trabalho profissional, ou para a minha vida espiritual, ministerial, ou sentimental. Qualquer decisão que, se nós tomarmos ela errada, ela pode ser prejudicial para o resto da sua vida. Ela pode criar na sua vida algumas decisões mal tomadas, sem a direção de Deus, que vai te ferir, vai te machucar, vai gerar transtorno na tua vida, seja ele em qualquer que sentido. Talvez você carregue para sua vida por muitos anos, né? Exatamente. O que mais acontece, né, eu vou falar de mim daqui a pouco, como é que eu me baseio nas decisões, mas o que mais acontece é quando nós não esperamos a resposta de Deus e tomamos uma decisão antecipada. Isso é o grande perigo. Eu sempre falo, Deus vai trazer uma resposta quando você entregar na mão dele as suas decisões. Ele vai te orientar de que maneira você vai tomar essa decisão. Quando você de fato confia, né? Confia, exatamente. Então, assim, eu preciso tomar uma decisão. Já tive momentos da minha vida que eu precisava tomar uma decisão hoje, não era para amanhã. Mas eu falei com Deus no seguinte sentido: Deus, isto é bom para mim? Senhor, isso vai me fazer feliz? Isso vai trazer benefício para mim, essa decisão que eu vou tomar? Então, o que eu faço? Eu oro, entrego na mão do Senhor, crendo que Ele vai me responder. E Deus vai te responder de uma maneira que Ele achar melhor. Na boca de um profeta, na palavra, na pregação, em sonhos. Eu tive um sonho que Deus me deu uma revelação através de uma decisão que eu precisava. Entendeu? Então, assim, a minha decisão hoje, ela tem que ser pautada na minha intimidade com Deus, na palavra. Mas você também tem que saber quando realmente é a resposta, porque o diabo também, ele confunde a cabeça das pessoas. E tem outra coisa, nós temos que tomar cuidado com o sentimento do coração. A Bíblia já nos ensina sobre o coração enganoso, o nosso coração é enganoso. Então a minha decisão hoje, eu entrego na mão de Deus, a que eu tenho que tomar, vamos dizer assim, né? As minhas decisões que eu tenho que tomar, se ela for uma decisão que eu preciso resolver a curto prazo, eu só tenho um segredo. E que Jesus ensinou. Orai sem cessar. Na oração você vai buscar. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Porque tem pessoas que ela tem decisões para ser tomada, mas ela se preocupa de fato. Vou dar um exemplo. Um casal que está em descontentamento, em desconcerto com a sua própria vida na relação. Tem pessoas, marido ou mulher, que já querem tomar uma decisão precipitada e falar assim, eu já esperei muito, mas Deus não respondeu para mim. Eu não queria tomar essa decisão, mas eu vou ter que abandonar esse casamento. Seja o homem falando, seja a mulher falando. Aí eu pergunto, essa pessoa que está querendo tomar uma decisão, estou dando um exemplo do casamento, por exemplo, né? Seja o homem, o servo de Deus, seja a mulher, essa decisão, ela é simplesmente sua, ela é singular ou existe
alguma coisa no plural que envolve pessoa. Será que é bom eu tomar essa decisão sozinha ou sozinho? Será que eu não preciso consultar Deus primeiro? E ver realmente onde que eu preciso reparar, se é necessário reparar, tem que ser reparado. A primeira coisa que nós devemos reconhecer e buscar onde está o erro, né? Onde está o erro? Quem errou, né? Exatamente. E às vezes a gente só consegue consertar algo quando a gente reconhece o erro. Sim. Enquanto a gente não reconhece o erro, de que nós estamos errados e chegamos diante de Deus ali, e nos humilhamos perante a Deus e pedimos perdão para Deus, Deus não vai agir. Sim. Olha que coisa, é coisa do céu que você falou, é verdade. Eu tive uma decisão que eu queria tomar quando eu entrei nessa empresa onde eu estou trabalhando hoje, vai fazer 2 anos que eu estou lá. Nos primeiros 3 meses me deu uma aflição no coração. Eu não queria ficar lá não queria ficar lá de maneira nenhuma. Por quê? Eu não me adaptei. Não vou entrar nos pormenores. Sim. Para não estender. Eu não me adaptei. Vamos direto para a bênção. Né? Aquela porta que Deus abriu para mim, que hoje faz 2 anos que eu estou na empresa, eu achei, o homem, que não era para mim. 3 meses de trabalho eu já estava querendo pedir conta. Não, porque eu vou tomar essa decisão, porque isso aqui não é para mim mesmo, vou voltar para a construção civil, pá. E o meu pastor, né, quero até mandar um abraço para ele, pastor Emerson, eu conversando com ele, né, e ele falou para mim assim, varão, será que vai ser a decisão certa que você vai tomar? Pensa bem. E é importante você reconhecer que mesmo que você tenha uma vasta experiência com Deus, mas você precisa de um aconselhamento de alguém. Você precisa ouvir algo de alguém. Eu falei, pastor, mas não estou feliz. Meu coração está aflito. E aí ele pegou e falou assim, eu acho que você deve orar e pedir a Deus. E olha interessante que quando nós queremos tomar decisão, a gente põe vários argumentos. E esses argumentos são em favor nosso. Só que eu esqueço que existem pessoas que também dependiam de mim. Vamos dizer assim, tem pessoas que querem tomar decisão, mas tem filhos que dependem dela. A decisão dela ou dele será crucial, a decisão dela ou dele, em qualquer sentido. Então eu queria sair, pedir conta. Vou voltar para a construção civil. Quando eu ouvi o meu pastor falar assim, né, eu parei, pensei, falei, Senhor, mas se o Senhor me colocou aqui nesse trabalho, porque essa é a minha fé, eu creio que foi Deus que me abriu essa porta onde eu estou hoje, faz 2 anos, praticamente 2 anos que eu estou lá, vai fazer 2 anos agora, esse ano. Nós estamos em julho, agosto, setembro, novembro. Daqui 3 meses faz 2 anos. E o Espírito Santo falou no meu coração, filho, eu te coloquei por um propósito. Olha que interessante, Deus sempre tem um propósito quando ele te coloca em algum lugar. Nesse sentido, eu recebi essa palavra de Deus no meu coração. Essa palavra suave veio ao meu coração e falou, filho, acalma o teu coração. Eu te coloquei aqui por um propósito. E de fato, a decisão que eu queria tomar, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Então você me fez uma pergunta onde a minha experiência faz com que as pessoas que estão nos vendo, você pode pedir conselho para várias pessoas para tomar uma decisão, mas o conselho final é de Deus. Ele tem que ser o final. Deus ele conhece a sua história, né? Exatamente. Ele conhece o amanhã. E ele vai falar para você assim, ó, já escrevi a sua história. Isso. A melhor decisão para você tomar Sim. é essa e essa. Aí é onde você vai acertar na decisão. Exatamente. Mas olha que interessante, quando Deus faz isso, é de fato, ele acerta, porque ele conhece o coração, ele conhece o amanhã, pois a palavra fala que ele é onipresente, onipotente. Onipotente. Então, diante dessa atribuição de Deus, eu tinha que entender isso. Peraí, se o Senhor falou para o meu coração que ele tem um propósito aqui, qual era o propósito? Para resumir, o tempo se passou, veio um encarregado de fora para o setor onde eu estou trabalhando, e ele era evangélico também, um cristão. E eu tinha um sonho de fazer oração lá na empresa, de reunir as pessoas que são os funcionários da empresa. O meu sonho, porque eu sempre falava da palavra para um, para outro, meio de canto aqui, canto lá,
Porque esse era o meu comportamento, que quem tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue deixar de falar do amor de Deus, porque isso é uma experiência sua, né? Você vê pessoas sofrendo, pessoas, sabe, querendo resposta, e você tem isso. Se você tem, como que você vai se omitir? Então, quando o Espírito Santo falou para o meu coração, eu tenho um propósito com você aqui, exatamente, o tempo passou, esse encarregado veio, né? Era um novo encarregado, ele era cristão, começamos a nos conhecer, e ele sabia que eu também era um cristão, e um dia ele chegou em mim e falou assim, seu Neto, eu estou querendo fazer um grupo de oração todo dia de manhã aqui na empresa. Eu falei, conta comigo. Na hora. É de Deus, falei. E olha, e a gente fazia oração todos os dias de manhã, antes de iniciar o trabalho na empresa. E tem um rapaz lá, que é o Luiz, que ele é eletricista. Comecei a dar para ele cobertura espiritual, porque ele estava com ansiedade, pânico também. E aí começou a falar para mim. Ô, seu Neto, gostaria de oração. O senhor faz para mim? Eu falei, faço. Quando antes do expediente, eu ia com ele em um certo espaço da empresa lá no canto e orava por ele. E ele foi liberto. Ele queria pedir conta, sair fora, bebia demais, estava bebendo, não tinha coragem de sair de casa, faltou alguns dias na empresa. Quando ele voltou, ele veio falar direto comigo. Seu Neto, Deus falou para mim para você orar para mim. Ele cria em Deus, mas não tinha essa experiência com Deus. Passou-se uma semana depois, ele já estava bem, alegre, feliz, não queria mais sair do trabalho. Foi liberto. Foi liberto. É assim que Deus faz, né, irmão? Porque eu creio que quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, assim como um pai cuida de um filho, Sim. tem o prazer de educar, prazer de comprar uma roupa nova, prazer de trazer a comida para dentro de casa para ver seu filho Sim. se alimentando, crescendo, casando, construindo sua família. Assim Deus tem esse prazer também de cuidar. Sim, da claro. gente. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e nossa vida realmente entregue para Deus, Deus ele vai cuidar. E nós não faltaremos nada para nós, não faltará saúde, não faltará comida, podemos até passar por lutas, Sim, claro. batalhas, mas Deus ele traz o conforto, ele traz a segurança, ele traz a Sim, confiança, claro. E a esperança de que tudo isso vai passar. E nós devemos crer nisso. Paulo fala sobre a momentânea tribulação que o crente vive, mas isso não é comparado com a glória dele, né? Então eu quero dizer para você que está nos vendo, talvez você esteja passando por esse momento difícil, talvez está passando por um momento difícil agora, né? Precisando tomar alguma decisão, mas esse momento, a palavra vai nos ensinar que isso aí é momentâneo. Ele é momentâneo, uma hora ele acaba. Mas para que ele acabe também, é necessário que a pessoa se comprometa em falar, eu quero acabar com isso. Eu vejo que Jeremias, capítulo 19, se não me engano, 21, fala assim, eu bem sei e conheço os vossos pensamentos. Deus falando, né? Deus falando. Que são os pensamentos bons para dar um fim naquilo que espera. Só que é o seguinte, o profeta falando dessa maneira, ele completa com algo muito interessante. Deus falando, eu bem sei e conheço os vossos pensamentos, que são pensamentos bons para dar um fim naquilo que vós esperais. Buscar-me-eis e me achareis, orareis e ouvireis, se buscar de todo o vosso coração. Entende? Quando Deus dá uma palavra, olha, eu sei o seu coração, você quer dar um fim nessa tribulação, na sua luta, na sua dificuldade. Eu estou dizendo para você que eu estou aqui para ouvir você, e se me buscar, eu vou sarar a sua terra. Eu vou cuidar de você. Aquilo que você falou agora. Né? Nós temos que ter esse pensamento e esse entendimento, né, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós já estamos aqui a 1h10. O bate-papo, se deixar, irmão, nós vamos aqui horas e horas. Mas vamos sim. A gente tem um cronograma aqui para a gente cumprir, né? Mas a gente vai ter várias oportunidades para estar conversando aqui sobre a palavra de Deus, sobre vários assuntos concernentes ao reino dos céus, que vai edificar a vida das pessoas. E aqui eu queria que você dissesse para alguém que está lá nos assistindo, que talvez tenha passado
ou está passando por uma situação difícil, um desânimo, uma frieza espiritual, porque nem todos têm a mesma nível de fé. Muitas vezes um está mais fraco, outro está mais forte. Aquele que está mais forte, ele obrigatoriamente ele tem que ajudar a levantar aqueles que estão mais fracos. Isso é a igreja de Deus, né? Isso é a igreja do Senhor. A palavra de Deus em Atos diz que os apóstolos, aqueles que se iam se achegando, eles tinham tudo em comum. Tinham tudo, eles eram em comum na oração, no partir do pão, eles se alegravam uns com os outros. E assim Sim, deve sim. ser a vida também da igreja na terra, nesse momento que nós estamos passando. Porque muitos sofrem, muitas vezes estão passando por fraqueza espiritual e não conseguem se abrir, ou muitas vezes não conseguem se levantar, se entregam. E nesta hora eu gostaria que você trouxesse algo da parte de Deus para essas pessoas que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos, logo após essa mensagem, estar encerrando. Sim. E aqui eu já vou deixar meu agradecimento a todas as pessoas que participaram, todos aqueles que tiraram um tempinho para nos ouvir e participar também. Eu creio que Deus nos edifica e também edifica a vida de vocês. Então eu peço que vocês compartilhem com os amigos, colegas, parentes, todo aquele que está necessitado de ouvir a palavra de Deus. Vá lá no canal no YouTube, tem um canal no YouTube também, é só colocar lá na pesquisa do YouTube, Ancorados na Fé. O primeiro canal que vai aparecer é o meu canal lá, tá? E aí você lá se inscreve, deixa seu comentário nos vídeos, ativa lá o sininho das notificações para que quando sair algum vídeo novo lá, você já seja notificado para assistir. Talvez muitas vezes as pessoas perdem tanto tempo com outras coisas, né? Passam horas assistindo jogos de futebol, qualquer outra coisa que não edifica a vida. Se as pessoas parassem mais tempo para ouvir a palavra de Deus, eu garanto que o mundo hoje seria outro. Tá? A diferença que teria, nós iríamos com os nossos olhos ver a diferença. Não seria o que está acontecendo hoje, pessoas matando pessoas, pessoas roubando pessoas, a mentira, a idolatria, a imoralidade sexual, casamentos se desfazendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, como ela diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então o povo que não conhece é um povo escravizado, como eram escravizados lá no Egito Antigo. Sim. Então eu gostaria que você ouvisse essa mensagem, talvez você que está assistindo agora, talvez você que vai assistir depois, mas eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para você. Pouco tempo de palavra aqui que a gente vai trazer para você, alguns minutinhos, mas que seja edificante na sua vida. Amém? Fique aí com o pastor Neto e com a palavra que ele trará ao seu coração especial. Amém. Irmão Flávio, eu quero aqui deixar uma observação acerca da fé. Em toda a sua passagem e a sua caminhada, Jesus sempre tinha feito grandes milagres. Grandes milagres. Nós vemos os milagres que ele fazia, que deixavam aqueles religiosos, né, em sua época, como os sacerdotes, os escribas, né, até mesmo os fariseus, que era dito como doutores da lei, esses homens ficaram perplexos diante de tão acontecimento, de tudo que Jesus fazia pelo poder da oração. É interessante que algo que eu quero deixar aqui a observação, que quando Jesus curava qualquer que seja a pessoa, ele dizia assim para a pessoa: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Eu quero aqui chamar a sua atenção, você que está nos vendo agora. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Vou deixar um ponto aqui nessa primeira passagem. Quando Paulo nos apresenta esse texto dizendo, rogo-vos, irmãos, ele está falando, eu vou te pedir algo, e é para o teu bem. Deixamos de ser religioso e nos apresentemos a Deus. De que maneira? Uma maneira racional, inteligente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós apresentamos a um
uma instituição, por exemplo, um juiz, um advogado, eles querem que nós sejamos verdadeiros diante daquilo que está sendo perguntado. Para que haja justiça. Agora, presta bem atenção. Deus quer fazer na minha vida, justiça. Então, existem requisitos para isso. Não se apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tenho um problema, eu preciso que Deus me solucione o meu problema. Então, eu tenho que deixar de lado ser religioso e pegar a minha fé e fazer com que ela seja uma fé exercitada nas promessas de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, apresente o teu corpo em sacrifício vivo. Ou seja, renuncie o que precisa ser renunciado para que Deus possa atender aos seus pedidos, às suas orações. Porque tem pessoas, muitas das vezes, ela está dentro da igreja, ela quer os benefícios de Deus, mas não quer obedecer. Existe requisito na parte da fé. A fé, ela sozinha, sem obra, ela não existe. Por isso a palavra fala, mostra a minha fé, eu vou mostrar a minha obra através da minha fé. Então é necessário que você entenda, sacrifício mesmo. Muitas das vezes precisamos renunciar pecados, mentira, como foi falado pelo irmão, para nos apresentar diante de Deus em santidade. Porque Paulo fala isso, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como eu querer agradar a Deus, hein? Se você está me compreendendo, eu adorar outros deuses. Não tem como eu querer agradar a Deus se eu faço tudo errado. Se eu não obedeço essa realidade, não tem como. Quando eu conheci a palavra, eu entendi que Deus é Deus. Não existe negócio com Deus. Deus não é Deus de barganha. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você é um instrumento dele, uma propriedade exclusiva dele, ou você não é. Agora, quando você é e passa a ser uma pessoa exclusiva de Deus, realmente não renuncia o pecado, a mentira, os enganos, você aí começa a entrar dentro do texto e do contexto da palavra. Você começa a ser de Deus uma pessoa exclusiva, a propriedade dele. E aí o que vai acontecer com você, de fato? E vai acontecer comigo? Quando Paulo diz assim, olha, não se conformeis com esses séculos, mas transforme o vosso entendimento pela renovação da palavra. Então, talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa renovar seu entendimento, deixar a religiosidade de lado, porque a religiosidade, ela mata muitas das vezes. Mata a sua fé, mata a sua esperança. Sabe aquela coisa cotidiana que você quer fazer? Sabe, como se fosse um devocional apenas? Devocional é muito bom, você tirar o seu momento de oração, né? É o momento da leitura da palavra. Mas Deus está pedindo muito mais do que isso. Sacrifício. Talvez você não fez um sacrifício para chegar na presença de Deus. Talvez você está querendo algo da parte do Senhor, mas você precisa fazer sacrifício. Deus, tira de mim isso. É um sacrifício. Você vai pedir e você vai fazer com que Deus te ajude. A palavra nos ensina isso. Não temas, eu te ajudarei. Vai nesse seu ânimo. Então tenha ânimo. A palavra fala que Josué, ele se prostrou diante de Deus de tamanha responsabilidade que ele tinha que fazer com o seu povo. O que Deus falou para Josué? Josué, vai, não temas, eu sou contigo. Então quando Deus dá essa palavra, ele está dizendo assim, olha, eu vou te ajudar. E não se conforme com esse século. O que é esse século? Esse mundo que nós estamos vivendo, que o nosso irmão Flávio acabou de falar, um mundo de mentira, de corrupção, sabe? De invalores, né? De princípios que foram distorcidos da palavra, da família, daquilo que é certo. Então, eu quero que você entenda isso. E quando isso acontece, você tem uma transformação, você tem um sacrifício realmente de mudança, Paulo vai nos ensinar acerca da tua palavra. E assim você vai experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Assim você vai experimentar. Como eu experimentei, como nosso irmão Flávio experimentou, como muitas pessoas experimentou isso. Uma nova experiência de vida, um momento de alegria, ainda que muitas das vezes passamos por algumas lutas, dificuldades, mas nada nos tira da presença, porque a promessa quem fez foi Ele.
Não é o homem. Não é o candidato A, nem B, nem C, não é o político, não é o pastor, não é o padre, não é a mãe, nem o pai, não é o irmão, nem a irmã. Quem fez uma promessa, ele vai cumprir. E Deus é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de promessa dele não volta atrás. Isaías fala sobre isso. Que os seus pensamentos são mais altos que o nosso. E os seus caminhos também são mais altos que o nosso. Assim a palavra de Deus é como chuva que cai, rega a terra, para que então a semente cresça, presta bem atenção, e dá o pão para quem tem fome. Assim é a minha palavra, diz o Senhor. Ela não voltará vazia. Eu quero deixar essa palavra para você, uma palavra de promessa, uma palavra de fato, onde você compreende que o único que pode solucionar o seu problema é Deus. É o Senhor Jesus. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema com meu filho na droga, minha filha. Esse problema quem vai resolver para você é Jesus. Não tem outro, irmão Flávio. E eu deixo essa palavra para você de fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma honra te receber aqui. Nós somos amigos há tanto tempo, tomamos muito café junto, almoçamos, jantamos. E é uma honra. Queria mandar um abraço para o Abner, que está nos assistindo, para o Branco, para o Hélio, todos aqueles que participaram conosco aí, estiveram por alguns minutos aí, e eu tenho certeza que a semente foi lançada. Amém. E quem dá o crescimento é Deus. É o próprio Deus, isso mesmo. Caindo ela em terra boa, ela vai germinar e vai frutificar. Vai dar frutos 30, 60, até 100. 100 por 1. 100 por 1. Que Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo podcast. Eu quero agradecer. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. Desculpa aqui talvez da maneira simples, né? Nós estamos apresentando, mas também quero agradecer a audiência de todos aí. Irmão Flávio, muito obrigado também pelo convite. Que Deus abençoe e que prospere esse trabalho que você está tendo aqui, que é em prol do reino. Amém. Trabalho meu, não é nosso, é de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.